não é justiça, é vingança. Num tribunal político que é o STF, inclusive um que dizia que o ex-presidente é o próprio demônio. Como é que uma pessoa pode julgar outra achando que ele é demônio? Qual é o julgamento disso? Porque é diferente do julgamento do Lula, do julgamento do mensalão, do petrolão, que teve prazo obedecido, que teve prova robusta. Esse não tem nada, zero. Ainda dá tempo de nós não passarmos para a história como os senadores mais covardes, mais omissos, inertes da história deste Senado. Tirar da gaveta um dos mais de 60 pedidos de impeachment. A partir daí eu tenho certeza que no dia seguinte acaba esse famigerado inquérito das fake news que completou 6 anos nesse mês. Urgente! PGR pede arquivamento de investigação contra Bolsonaro por fraude em cartão de vacina. É isso mesmo. Procurador-geral afirma que delação de Cid não foi corroborada por provas suficientes para justificar denúncia. A investigação apurava uma suposta fraude em certificados de vacinação contra a Covid-19 envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Procurador-Geral da República Paulo Gonet, não há elementos que sustentem a responsabilização criminal do ex-mandatário pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação. Erro gravíssimo de Moraes deve repercutir internacionalmente. É isso mesmo. Moraes apresentou um vídeo sobre o 8 de janeiro que não estava nos autos. Ele justificou sua atitude dizendo que fatos públicos e notórios independem de prova. Porém, Moraes não apresentou fatos públicos e notórios. Ele apresentou um vídeo editado por seu próprio gabinete. O juiz relator do processo ordenou que se criasse esse vídeo, com imagens editadas e selecionadas por ele próprio, com o objetivo declarado de confirmar suas próprias alegações. O vídeo conta uma história, uma narrativa, não apresenta fatos públicos e notórios. É uma opinião sobre os fatos, tanto que os fatos que não coadunam com a narrativa foram excluídos do vídeo. O ministro não incluiu imagens do general G. Dias abrindo portas do Palácio do Planalto e conversando amigavelmente com os manifestantes, por exemplo. O ministro também não incluiu as imagens dos manifestantes que se reuniram para gritar "não quebra, não quebra", ou o vídeo da manifestante que denuncia criminosos tocando fogo no Congresso. Moraes fez algo absolutamente impensável para um juiz. Ele mesmo produziu uma prova para comprovar a culpa dos réus, escondeu as das defesas, tirou da cartola e exibiu no meio do julgamento, usando-a contra os acusados para receber a denúncia violando o contraditório, a ampla defesa e o princípio da não surpresa. Ele se comportou como um acusador e não como um juiz. Agora, o que está acontecendo, senhor presidente, e nós temos que deixar claro, não é justiça, é vingança, é justiçamento, e isso a gente não pode aceitar. A gente ontem percebeu no plenário lá do STF, que inclusive o desembargador, ex-desembargador Sebastião Coelho foi detido, expulso do plenário. Quer dizer, um advogado que tem todo o interesse em estar ali, é advogado de uma das vítimas, não poder ficar. Cadê a OAB nessa hora? E aí a OAB vem com a nota assim totalmente estapafúrdia, aberta, sem uma posição. É o que a gente tem visto da OAB, infelizmente. A gente perceber advogados ali, dos agora considerados réus, nesse teatro que está sendo feito, ao arrepio da lei, num tribunal político que é o STF, escancaradamente, com lado, alguns ministros, inclusive um que dizia que o ex-presidente é o próprio demônio. Como é que uma pessoa pode julgar outra achando que ele é demônio? Qual é o julgamento disso? O outro se diz vítima. O Dino chamava de demônio, que era do governo Lula. O ministro Alexandre de Moraes se diz vítima
dessas pessoas. Como é que ele pode julgar? Ele tinha que se declarar suspeito, impedido. Que julgamento é esse? E aí vem também o Zanin, ministro Zanin, advogado pessoal do Lula, que dia sim, dia não, fala impropérios contra o ex-presidente da República. Olha, eu não estou querendo, independente de quem gosta e quem não gosta, eu estou falando isso como um político independente, repito, de um partido independente, que não é o partido do ex-presidente. Mas está errado. As pessoas de bem precisam se levantar com essa injustiça. Como é que se coloca a cabeça no travesseiro, vendo a Constituição desse país ser rasgada, sucessivamente, abusivamente, por esses que deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição? Você vê os advogados ontem, como eu vi, todos que tiveram estômago para assistir um pouco desse justiçamento, porque não é julgamento, estômago, você vê os advogados ali dizendo, mas olha, eu não tive acesso às provas, aos autos, ao celular do meu cliente. Isso é uma vergonha. E sabe por que não querem levar para o plenário, que os próprios ministros, senador Espiridião Amin, não querem levar para o plenário do STF? Porque eles sabem que a divergência vai ser maior no plenário. Vai escancarar uma aula de Constituição para esses ministros que estão fazendo esse justiçamento. Olha, a Lava Jato, o Mensalão, foram anos, 7 anos. Vai, ouve o advogado, vê prova, analisa, respeita os prazos. Estão fazendo agora em poucos meses. Será que ninguém está vendo isso? Os 2 pesos e 2 medidas. Que estão colocando a toque de caixa a velocidade da luz. Que perdeu completamente a razão, é só emoção, é ódio, é vingança, é revanche. O que é que nós estamos transformando o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho? É isso que vai reconciliar o Brasil? É fazer esse tipo de coisa? Eu repito, para obedecer o tempo. O grande responsável por tudo isso que está acontecendo no Brasil somos nós, senadores da República, eu me incluo. Somos nós que em mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos a honra de estarmos aqui, nesse momento da história exato, 81 apenas de nós, e que estamos deixando isso acontecer, que vai respingar nos filhos, nos netos, nas futuras gerações, que vão nos cobrar, porque o tempo é o senhor da razão. Em pouco tempo, porque é diferente do julgamento do Lula, do julgamento do Mensalão, do Petrolão, que teve prazo obedecido, que teve prova robusta. Esse não tem nada. Zero. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu acredito muito na capacidade de reflexão de todo ser humano. E principalmente meus colegas, que eu conheço e vejo virtude em todos. E aprendo com todos. Mesmo tendo divergências de ideias, mas são seres humanos. Eu acredito num sentimento, não pode estar correto. Não pode estar correto a gente ver uma pessoa ser condenada com 2 ministros que já votaram a 14 anos de prisão e 30 milhões de reais. Uma mulher, mãe de 2 filhos pequenos, porque pichou, perdeu o mané. Uma frase do ministro presidente que está lá. É sinal demais que nós estamos com esse país de cabeça para baixo, que perderam a noção, que estão acabando com a nossa nação. É o que nós temos, essa nação. O país que tem tudo para estar no topo do mundo é o Brasil. Acabaram com a segurança jurídica desse país. Voltou o sentimento de impunidade, porque estão liberando traficante corrupto todo dia, mas estão perseguindo quem cumpriu a lei, como Deltan Dallagnol, como tantos outros juízes,
desembargadores que cumpriram do TRF, no caso da Lava Jato. Estão acabando com o nosso país, mas eu acredito muito que ainda dá tempo, não mais do bicentenário, não mais nos 200 anos do Senado, porque nós perdemos o time, mas ainda dá tempo, nos 201 anos do Senado, a gente cumprir o nosso papel, fazendo o que cabe a nós. Tirar da gaveta um dos mais de 60 pedidos de impeachment, acabar, a partir daí eu tenho certeza que no dia seguinte, acaba esse famigerado inquérito das fake news que completou 6 anos nesse mês. Uma coisa completamente estapafúrdia, que os alunos de direito do primeiro semestre, segundo semestre, ficam olhando e dizendo o que é que eu vim fazer de direito, se esses caras que escreveram livros, que estão no Supremo, me dão sinal invertido o tempo todo. Ainda dá tempo, senhor presidente. Ainda dá tempo de nós não passarmos para a história como os senadores mais covardes, mais omissos, inertes da história deste Senado Federal. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine para que tenhamos essa coragem, porque política é feita de integridade, de coerência e de coragem. E o Brasil está precisando disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu sei que eu estou nessa luta há muito tempo, lutando pelas mesmas pautas e falando as mesmas coisas. Que esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro, quando cheguei na Câmara Federal, ele lá já estava, e tive pouco relacionamento porque fui presidir a CPI do narcotráfico, e como ela durou muitos anos, e ia até as madrugadas, os depoimentos, quando CPI era CPI. A partir dali, ao chegar nessa casa, o estreitamento, e não conheço ninguém, e que é fruto, tem gente que não acredita e não gosta, e quem sabe tem chateação por isso ou inveja, que foi alçado à presidência da República, e isso feriu suscetibilidades. E Jair Messias Bolsonaro começou uma perseguição sobre este homem e um linchamento numa tentativa de tirá-lo do jogo político a todo momento. O que está acontecendo no Brasil hoje, senador Potinho? Nesse momento, esse fechamento do Supremo, que nós já sabíamos onde ia acontecer, é culpa dessa casa. Essa casa é responsável pela irresponsabilidade que vive o Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aqui é quem tem autoridade moral, porque sabatinei todos os 5 que lá estavam. E eles são um estelionato jurídico. Estelionato jurídico. Eu votei contra, votei aberto e profetizei o que ia acontecer. A ditadura já chegou até aqui do Senado. Semana passada eu fui botar aqui o Zanin, contando uma mentira jurídica, se dirigindo a mim na sabatina dele. Agora essas crianças inocentes estão lá no Supremo, vítimas do ativismo judicial que se acelerou quando o presidente atual foi presidente, nos 4 anos de Pacheco, e agora muito mais, porque não guardaram a Constituição que confere a esse poder independência e mais poder que os outros poderes sobre o Supremo Tribunal Federal. Se hoje eles fazem o que fazem, num contorcionismo, não é jurídico, de narrativas. Jair Bolsonaro, que crime ele cometeu? Ele assumiu a presidência da República, passou o tempo falando em 4 linhas da Constituição, ele cometeu um crime com o Nordeste de Vossa Excelência. Ter feito a transposição do Rio São Francisco. Alguém pode me desmentir? Eu vou ficar aqui para partir a Vossa Excelência.
Ele fez o auxílio emergencial. O que ele fez? Qual crime ele cometeu? Comprou vacina. Deu comida às pessoas. Se reuniu com embaixadores, é um crime? Qual é o crime? Não acreditar nas urnas, eu desacredito até hoje. Flávio Dino também falou a mesma coisa. Também falou a mesma coisa. O senhor Lupe. Qual o crime que ele cometeu? Ciro Gomes, Brizola. Isso vai ficando no passado. Que crime ele cometeu? E aí o PGR que a gente recebe, a ele eu recebi, com respeito, senador veneziano. Recebi. O cara escreve uma peça, encontro do nada com coisa nenhuma. Para um PGR que troca a sua história por ter o direito de ser reconduzido. E aquilo que ele fala, ele falou completamente ao contrário comigo, dentro do meu gabinete. Os outros eu não recebi. Porque eu acho que uma sabatina, quando você faz um TCC, qualquer curso que você é sabatinado no TCC. O sujeito vem aqui, ele já quer sair aprovado a partir do encontro no seu gabinete. E todos eles mentiram. Todos eles mentiram. Uma ideia que começou no governo Temer, o PIX, que avançou no governo Jair Bolsonaro, ninguém passou fome. Depois veio o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, que embora eu não goste do nome, mas que participei ativamente, senadores. Qual foi o crime? De ir para a rua? De subir num trio elétrico? De não ter passado a faixa, subido num trio? Narrativas e mais narrativas, recortes, delações em que eles condenavam na Lava Jato. Hoje, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de proteína do mundo. E está faltando ovo. É o maior exportador de carne, de proteína do mundo, os irmãos da JBS, que foi pego na Lava Jato. E a Lava Jato era uma maravilha para o Supremo quando só era o PT. Quando começaram a pegar o pessoal do PSDB, eles foram mudando de lado. E acabaram com a segunda instância. E agora está todo mundo inocente, todo mundo já foi inocentado. Formaram maioria para que os escritórios dos familiares, dos consanguíneos, eles não se julgassem impedidos. E aqui eu faço uma pergunta para o senhor Zanin, no dia que ele foi sabatinado, sobre se julgar impedido. Eu disse, se julgar impedido, por exemplo, quando o sujeito ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o PGR e ele é o próprio julgador. Ele me dá uma resposta com base na Constituição. Parecia até verdade. Ninguém se julgou impedido, senhor Flávio Dino, pior, o Alexandre de Moraes, que faz aqui um discurso maravilhoso. Nunca ouvi ninguém falar tanto sobre liberdade como esse cidadão. Agora, se esses ministros não podem ser impeachmentados por essa casa, se eles são protegidos, ora, um fato determinado, 2, 3 fatos determinados, só essa casa pode, a Câmara não pode, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Ora, eu sou o que acredito. Eu falo o que acredito. E eu não imito uma palavra daquilo que eu não tenho a prova, para poder provar. E hoje, de uma forma grosseira, o mundo assiste, não o ordenamento jurídico sendo colocado em prática, mas uma narrativa jurídica, aliás, uma narrativa com apelido de jurídica, e eles agora têm todas as possibilidades de colocar em prática aquilo que eles sonharam, o que disse o presidente da corte, perdeu o mané. Nós estamos vivendo na época da deburocracia do batom. Ela eterniza a frase dele na deburocracia, numa estátua que não tem nada demais, porque os black blockers vivem para pichar
e nada lhes acontece, se botaram fogo na estátua de Borba Gato, nada lhes acontece. A criminalização daquilo que não é crime. Senhor presidente, esses ministros que eu sabatinei, eu garanto a Vossa Excelência que eles são estelionato judiciário, que passaram por essa casa, mentiram para receber a toga, foram aprovados com o juramento de que cumpriria a Constituição, pelo contrário, eles cuspiram na Constituição, eles pisaram na Constituição. Encerro dizendo que, sem mandato, eu fiz tantos vídeos que estão nas minhas redes sociais, evocando 142. Eu estava cometendo crime? Não. Está na Constituição. Mas o Toffoli em Portugal, o ministro Toffoli, esse mesmo que agora perdoou Palocci, e o PGR está dizendo que não é para perdoar Palocci, porque a rapaziada do Lava Jato, eles todos estão na rua e estão mamando já estão vivendo de novo, cometendo os mesmos crimes, e agora, como dizia o senador Marco Rogério, eles vão requerer o dinheiro de volta, porque eles são inocentados. O normal é devolver um dinheiro roubado que não lhes pertence, pertence ao suor do povo brasileiro. Vamos ver se Jair Bolsonaro acabou no dia 6, na Paulista, às 14 horas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.